Bem-vindo de volta. Eu quero fazer essa última aula sobre modificadores com dois novos exemplos. O primeiro exemplo vai ser de uma função que ela vai prosseguir apenas se um número que ela receber for maior que um certo limite. Por exemplo, uma função que recebe o int e ela só prossegue se o int for maior do que 100. Então vamos começar escrevendo essa função sem modificador. Ela é uma função muito simples, function. Eu vou dar o nome dela de restrita e ela vai receber o int de nome valor, esse parâmetro vai ser o nome de valor, ela vai ser public, e aqui dentro ela vai ter um require, ela vai requerer que esse valor seja maior do que 100, e aí continua o corpo. Veja que se eu salvar, ela deu um aviso aqui, mas ela compilou sem problema. E vamos agora alterar essa função utilizando um modificador. Então, modifier, vou dar o nome dele de apenas maior, e não vamos colocar parâmetro nenhum por enquanto, mas e aí, como é que eu faço isso? Eu quero que require o quê? Bom, veja que ela tem que ter um parâmetro. Então, vou definir aqui o int, vou dar o nome dela de value, para não misturar aqui com valor, porque não precisa ser o mesmo. E aqui eu vou colocar que o value tem que ser maior do que 100, depois do require, tracinho embaixo, ponto e vírgula. Agora, como é que eu coloco esse modificador nessa função restrita? Bom, temos que colocar o modificador, depois do public, apenas maior, e agora eu tenho que passar o argumento para esse parâmetro. O argumento é o mesmo que essa função recebe. Então, eu utilizo o mesmo nome passando o valor, e agora eu posso tirar aqui esse require. Veja que se eu salvar, não deu erro, compilou sem problema. Vamos fazer o deploy. Vamos ver se está funcionando. Vou passar aqui 10, não deve aceitar. Veja que reverteu. Agora vou passar 101. Veja que agora não deu problema. Bom, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é para mostrar como é que nós utilizamos o tracinho embaixo. Eu falei, o tracinho embaixo, ele joga o corpo da função onde está o tracinho embaixo. Nada me impede de colocar mais de um tracinho embaixo no modifier, por exemplo, dessa forma, e nada me impede também de continuar o modificador depois ou entre tracinhos embaixo. O modificador é um bloco de código que eu posso utilizar como eu quiser e eu posso utilizar quantos tracinhos embaixo eu quiser. Então, essa função restrita ela vai alterar uma certa variável de estado. Vou declarar aqui uma variável, o int public, minha variável, e esse corpo dessa função, ela vai pegar essa minha variável e vai somar 1. Então, minha variável mais, vai adicionar 1 à minha variável. Vamos salvar. Então, se eu passar um valor maior do que 100, ele vai executar o corpo da função e vai alterar a minha variável, vai somar 1. Vamos lá, então. Fechar aqui, fazer o deploy. Vamos vir aqui, vamos ver que a minha variável vai começar em 0. Vou passar aqui 101, restrita, veja que somou 1 a minha variável. Se for menos do que 100, não vai ser executado, então não vai ter somado 1. Muito bem. Agora eu vou utilizar o tracinho embaixo 3 vezes. Então, o que está fazendo? Ele está substituindo cada tracinho embaixo por minha variável mais. Então, essa função vai alterar essa variável, minha variável, em 3. Vai somar 3. 1 para cada tracinho embaixo. Vamos ver se é assim mesmo. Fazer o deploy. Vamos ver que esse minha variável vai estar em 0. Agora eu vou passar um número maior, 101. Cliquei em restrita. Vamos ver agora que o minha variável está em 3. Porque para cada tracinho embaixo, ele substituiu pelo minha variável mais. Vou executar aqui novamente, passar outro valor bem alto. Vamos ver que foi agora para 6. Então, vimos mais 2 exemplos do uso de modificadores. Claro, foram exemplos simples, exemplos que não justificariam criar um modificador apenas para isso, mas em casos mais complexos, nós podemos criar modificadores mais complexos e utilizar dentro de um contrato. Porém, por experiência própria, a grande maioria dos modificadores que a gente vê são realmente modificadores simples, que nós utilizamos mais para reutilizar o mesmo bloco de código várias vezes dentro do contrato e também para que essa função fique um pouco menor e ela fique escrita de uma forma declarativa.